Olá, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha história, da minha jornada aqui no marketing digital. Porque se eu estivesse começando hoje, do zero aqui no digital, com certeza eu faria várias coisas diferentes. É isso que eu quero compartilhar aqui com você. Os meus erros, meus acertos e meus aprendizados que eu tive durante toda a minha história aqui no digital. Para quem não me conhece, eu sou a Gleide, sou estrategista digital e aqui no meu canal eu posto vídeos novos toda semana. Então já se inscreve aí e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu comecei aqui no digital em 2020 como afiliada. Na época eu buscava uma renda extra, só que eu comecei do jeito mais difícil e demorado de se ter resultado no digital, que é pelo blog. Falo isso, mas hoje eu acho que se eu pegasse um blog para fazer, com certeza eu teria resultados nele bem mais rápido. Mas naquela época, em 2020, só para concluir o blog, eu demorei 6 meses. Então, eu acho que aqui já vai o meu primeiro erro. Eu escolhi uma estratégia que demanda muito tempo para ter resultado, sendo que eu precisava de ter um resultado rápido, né, ter uma renda extra ali. Então, sem considerar a minha realidade naquele momento, né, que precisava de dinheiro rápido. Então, o que eu quero falar aqui para você, como aprendizado em relação a isso, é que existe várias estratégias dentro do marketing digital e algumas demandam mais tempo do que outras para ter resultado. Então, antes de você, se você está começando agora aqui no digital, antes de você definir uma estratégia, você tem que levar em consideração isso. Será que vai demandar mais tempo? Ou será que vai ser rápido para mim poder ter resultado aqui com essa estratégia? Então, o primeiro aprendizado que eu quero falar aqui para vocês é esse. Então, mesmo fazendo blog, eu comecei a prestar serviços para outras empreendedoras. Na época, muitas empreendedoras estavam migrando para o digital, então eu aproveitei, digamos assim, o hype, né? E comecei a prestar serviço também. Então, tudo que eu aprendia dentro do marketing digital, eu já prestava serviço para outras empreendedoras. Tudo que vocês pensarem de Canva, gente, eu fiz. Convite de aniversário, post para Canva, stories animados, vídeo animado, tudo que você pensar de Canva, eu cheguei a fazer. Eu prestei serviço, na verdade foi quando eu comecei a prestar serviço de social media, também foi nessa época. Eu prestei serviço de estrategista de lançamento. Eu cheguei a fazer, pra falar a verdade, esse foi o primeiro serviço que eu prestei mesmo, assim, de fato. Foi como estrategista de lançamento e foi muito bom na época, eu tive muito aprendizado com isso. Eu prestei serviço de gerente, de afiliado, eu fazia site, aí depois que eu aprendi a fazer o site, né, os blogs, eu comecei a prestar serviço também para site, fazer blog para outras pessoas, eu editava vídeos, então assim, tudo que eu aprendia dentro do marketing digital, que poderia virar uma prestação de serviço para outros empreendedores que não sabiam como fazer, eu fazia, eu aproveitava e fazia e ganhei muito dinheiro. Então, aquela renda extra, digamos assim, que eu estava procurando, eu consegui através da prestação de serviço, né, enquanto eu estava ali terminando de fazer o meu blog para poder vender como afiliado. E aí, depois que o meu blog ficou pronto, eu percebi que ainda ia demandar um pouco de tempo para poder eu começar a vender ali como afiliado. Então, foi quando eu decidi ir para o Instagram para me posicionar lá como afiliada para me vender de forma mais rápida, né? Mesmo prestando serviços, mesmo o blog tá lá rodando. Então eu decidi ir para o Instagram para me poder trabalhar como afiliada também. E eu acho que aí foi onde começou um dos grandes desafios da minha vida dentro do marketing digital, aqui no digital, que foi trabalhar no Instagram. Pra falar a verdade, na época, eu odiava estar no Instagram, eu não gostava de estar lá. Porque me posicionar lá, pra mim, era extremamente cansativo. Porque na época eu seguia alguns gurus e eles falavam assim, você precisa postar 20 stories por dia, você precisa postar 3 vezes no feed, você precisa gravar reels, fazer dancinha. Então, e tudo isso eu fazia, gente. Eu gravava 300 stories no dia, postava 3 vezes ao dia, fazia reels, fazia dancinha, fazia tudo isso. Mas o problema mesmo, eu acho que nem era eu ter que fazer tudo isso em si, era fazer tudo isso e não vender. Esse era o meu problema. Eu me posicionava lá no Instagram, eu fazia tudo isso que os gurus falavam na época, mas eu não vendia, ou eu vendia muito pouco. Quando tinha um pico de vendas ali, era muito pouco e isso me deixava extremamente frustrada. Hoje eu consigo enxergar o que eu estava fazendo de errado, mas naquela época eu não via, eu só ficava na frustração mesmo. E eu acho que aqui já vai o segundo erro que eu quero compartilhar aqui com você, para você não cometer aí no seu perfil também. Que é você vender, produzir conteúdo sem estratégia, sem oferta e sem conexão. Que era exatamente isso que eu fazia. Gente, eu vou ficar aqui, eu listei algumas coisas, então eu vou olhar aqui para mim não esquecer, para poder falar para vocês, tá? Então, assim, o aprendizado que eu tiro disso, né, desse momento que eu vivi na minha jornada aqui no digital, é que não adianta você postar todos os dias, postar 3 vezes no dia,
no seu perfil aí sem estratégia. Você precisa ter uma estratégia clara aí no seu perfil, você precisa ter conteúdo de conexão, você precisa se posicionar. Sua estrutura do seu perfil, ela tem que estar muito bem ali para quando as pessoas chegarem já entenderem o que você faz. E você também precisa vender. Um erro muito grave que eu cometia naquela época era não ofertar o meu produto. Era não ofertar os meus serviços. Eu não vendia no meu perfil. Gente, hoje eu olho, eu tenho vergonha, eu juro pra vocês. Porque eu literalmente criava conteúdo só topo de funil, postava 3 vezes ao dia, ficava falando potota lá no meu stories, entendeu? E eu não ofertava, então por isso que eu não vendia, tá? Claro do porquê que eu não vendia. E o meu jogo só mudou ali no Instagram, assim, de fato mesmo, lá pra 2020. Que foi quando eu comecei a enxergar o Instagram como o meu melhor aliado pra fazer vendas ali no meu negócio. Então eu comecei a parar de ficar postando só conteúdos aleatórios, conteúdo só de topo de funil, que era o que eu fazia na época. E comecei a postar de forma mais intencional. Tipo, eu pensava antes de postar, né? Eu comecei a fazer o que eu fazia com as minhas clientes na época. Eu quero criar esse conteúdo aqui, eu quero que o cliente ele tenha essa reação, ele tenha esse sentimento. Então eu comecei a postar conteúdos com intencionalidade. Eu comecei a entender melhor também o poder de você ter um posicionamento claro ali no Instagram, sabe? A pessoa chegar no seu perfil e entender tudo como você fazia. Nem eu entendi o que eu fazia, gente. Então, por isso que eu também não vendi no meu perfil. Mas esses são erros, é engraçado, eu ri isso agora, mas na época eu chorava, viu, gente? Eu ficava nervosa, porque eu pensava assim, meu Deus, todo mundo vende, por que eu não vendo? Pra vocês terem noção, na época, até os links da minha bio, eu deixava cerca de uns 8 links lá na minha bio. Então, como eu era afiliada, eu trabalhava como afiliada, eu acabava que me afiliava a vários produtos. E às vezes eles não se conectavam, não criavam uma esteira ali, digamos assim, né? Então eu divulgava coisas aleatórias. Então eu comecei a entender como que funcionava isso ali no Instagram, comecei a deixar meu posicionamento claro, a minha bio, eu deixei ela de forma mais estratégica, até mesmo os meus destaques, que era só coisas aleatórias também que eu deixava lá guardado, eu comecei a fazer de forma mais estratégica os meus conteúdos com intencionalidade, igual eu falei. E um ponto chave também que eu aprendi nessa época foi a criar narrativas envolventes, criar narrativas estratégicas no meu perfil. E isso acabou fazendo eu vender de forma natural. Então as vendas começaram a fluir lá no meu perfil. Hoje eu não trabalho mais como afiliada, foi uma época boa. Eu ganhei um dinheirinho bom, né? Assim, não muito, mas eu ganhei um pouco de dinheiro na época prestando serviço, não, trabalhando como afiliada. Na verdade, eu acho que eu ganhei mais dinheiro prestando serviço do que como afiliada, pra ser bem sincera. Eu teria que olhar lá nas plataformas e ver direitinho. Mas foi um aprendizado, foi muito bom trabalhar como afiliada nessa época. Na época eu não tinha os meus próprios infoprodutos, né? Eu ainda tô criando meus próprios infoprodutos agora. Continuo prestando serviços de social media, de consultora, de Instagram, para quem deseja se posicionar lá no Instagram, né? Empreendedores que querem se posicionar no Instagram de forma profissional, que querem vender nos seus perfis. Hoje eu consigo ensinar para outras mulheres que estão passando pelas mesmas coisas ali no Instagram, né? Em específico, que foi a minha maior dor, digamos assim. A terem resultados mais rápidos no perfil dela. Então, tudo serviu de aprendizado e foi bom que eu passei por isso. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já enfrentou algum desses desafios, se você está enfrentando nesse momento aí no seu perfil do Instagram, como que tá sendo esse início seu aí no digital, ou se você já tá mais tempo no digital, qual que é o desafio que você enfrenta, pra gente conversar, comentários e talvez eu poder te ajudar de alguma forma. Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal, já deixa o joinha aqui nesse vídeo. Como eu disse, toda semana tem vídeos novos por aqui. Beijo pra você!